Imagine descobrir que uma única decisão está roubando sua paz há anos. Não é a falta de dinheiro, não são seus problemas, não é o seu passado. É algo muito mais silencioso, algo que faz você mudar suas opiniões, esconder seus sonhos e viver com medo de decepcionar os outros. Essa prisão invisível tem um nome: a necessidade de aprovação. Todos nós queremos ser aceitos. Isso é natural. O problema começa quando a aceitação se transforma em necessidade. Quando sua felicidade passa a depender dos elogios que recebe. Quando uma crítica é suficiente para destruir seu dia. Nesse momento, você deixa de viver por seus valores e começa a viver pelas expectativas alheias. Talvez você nem perceba isso. Talvez esteja acontecendo agora mesmo. Quantas vezes você deixou de dizer o que realmente pensava? Quantas vezes concordou apenas para evitar conflitos? Quantas vezes abandonou uma ideia porque tinha medo do julgamento das pessoas? Pequenas decisões como essas moldam destinos inteiros. Os estoicos entendiam algo que poucas pessoas compreendem. A maioria dos sofrimentos humanos nasce quando tentamos controlar aquilo que não depende de nós. E poucas coisas estão tão fora do nosso controle quanto a opinião das outras pessoas. Ainda assim, milhões gastam suas vidas tentando administrá-la. Pense em alguém que publica uma foto e verifica o celular a cada 5 minutos. A cada curtida sente satisfação. A cada ausência de reação sente insegurança. O problema não está na foto. O problema é ter colocado seu valor pessoal nas mãos de desconhecidos. Isso cria uma dependência emocional perigosa. Há mais de 2000 anos, Epicteto ensinava uma regra simples. Algumas coisas dependem de nós, outras não. Dependem de você suas escolhas, atitudes e ações. Não dependem de você os pensamentos, opiniões e julgamentos dos outros. Essa distinção parece simples, mas pode transformar completamente sua vida. Imagine tentar controlar o vento. Você pode reclamar, gritar ou se revoltar. Nada mudará sua direção. Buscar aprovação funciona da mesma forma. Não importa quanto esforço faça. Sempre haverá alguém para discordar, criticar ou desaprovar suas escolhas. É uma batalha impossível de vencer. A maioria das pessoas acredita que sofre por causa das críticas. Mas isso não é verdade. Elas sofrem porque esperavam aprovação. Quando essa aprovação não chega, sentem rejeição. O sofrimento não nasce da opinião alheia, nasce da expectativa criada em torno dela. Talvez a maior tragédia seja que muitos abandonam seus sonhos por causa disso. Não porque são incapazes, não porque lhes falta talento, mas porque têm medo de ouvir opiniões negativas, medo de fracassar em público, medo de decepcionar pessoas que nem viverão as consequências de suas escolhas. Agora, faça uma pergunta sincera a si mesmo. Se ninguém pudesse julgá-lo, o que você estaria fazendo hoje? Qual projeto começaria? Qual decisão tomaria? Que caminho escolheria? A resposta pode revelar o tamanho da influência que a aprovação dos outros exerce sobre sua vida. A verdade é que ninguém pensa em você tanto quanto você imagina. Parece duro ouvir isso, mas é libertador. Enquanto você perde o sono preocupado com a opinião de alguém, essa pessoa provavelmente está ocupada pensando nos próprios problemas. Grande parte dos julgamentos que tememos existe apenas dentro da nossa mente. Marco Aurélio, um dos homens mais poderosos da Terra em sua época, enfrentava críticas diariamente. Mesmo sendo imperador, não conseguia agradar a todos. Isso nos ensina uma lição importante. Se nem alguém com tamanho poder conseguiu evitar julgamentos, por que você conseguiria? Existe uma armadilha perigosa na busca por aprovação. Quanto mais você a recebe, mais passa a precisar dela. Os elogios que antes pareciam especiais tornam-se uma necessidade diária. E quando eles desaparecem, surge um vazio. É assim que muitas pessoas se tornam dependentes da validação externa. Os estoicos propunham algo diferente. Em vez de perguntar o que os outros pensam de mim, eles perguntavam:
Estou vivendo de acordo com meus princípios? Essa mudança parece pequena, mas altera completamente a direção da sua vida. O foco deixa de ser externo e passa a ser interno. Imagine dois caminhos diante de você. No primeiro, você recebe elogios, mas precisa fingir ser alguém que não é. No segundo, você enfrenta críticas, mas permanece fiel aos seus valores. Qual deles oferece verdadeira paz? Os estoicos acreditavam que a autenticidade vale mais do que qualquer aprovação. Muitas pessoas vivem como atores em um palco invisível. Escolhem roupas, opiniões, comportamentos e até relacionamentos para impressionar uma audiência imaginária. O problema é que essa atuação nunca termina. E quanto mais tempo dura, mais distante você fica da sua verdadeira identidade. Talvez você já tenha percebido isso em algum momento. Aquela sensação estranha de estar vivendo a vida que os outros esperavam de você e não a vida que realmente deseja viver. Essa sensação é um sinal de alerta. Ela indica que sua bússola interna está sendo substituída pela opinião alheia. Epicteto ensinava que ninguém pode ferir sua dignidade sem sua permissão. As palavras dos outros possuem apenas o poder que você decide conceder a elas. Quando compreende isso, algo muda. Você deixa de reagir automaticamente às críticas e começa a escolher conscientemente suas respostas. Isso não significa ignorar todas as opiniões. Algumas críticas carregam lições valiosas. A sabedoria está em separar aquilo que pode ajudá-lo a crescer daquilo que é apenas ruído. Pessoas sábias aprendem com comentários úteis, mas não permitem que comentários inúteis definam seu valor. Pense em quantas oportunidades foram perdidas por medo do julgamento. Negócios que nunca começaram, livros que nunca foram escritos, sonhos que nunca saíram do papel. Muitas vezes, o fracasso não acontece porque tentamos e erramos. Acontece porque nunca tivemos coragem de tentar. Existe uma liberdade extraordinária esperando por quem para de buscar aprovação. É a liberdade de falar com sinceridade, de tomar decisões alinhadas com seus valores, de seguir seu próprio caminho, mesmo quando ele não recebe aplausos. Essa liberdade vale mais do que qualquer reconhecimento externo. Os estoicos sabiam que o respeito verdadeiro não nasce da tentativa de agradar todo mundo. Ele nasce da consistência. Quando suas ações refletem seus princípios dia após dia, você desenvolve uma força que não depende da opinião dos outros para existir. Muitas pessoas confundem popularidade com valor pessoal, mas são coisas completamente diferentes. Popularidade depende do público. Valor depende do caráter. A popularidade pode desaparecer da noite para o dia. O caráter permanece mesmo quando ninguém está observando. Faça um exercício mental. Imagine que todas as redes sociais desapareçam amanhã. Nenhuma curtida, nenhum comentário, nenhuma validação pública. Você continuaria fazendo as mesmas coisas? A resposta revela se suas ações são guiadas por propósito ou pela necessidade de reconhecimento. No fundo, a busca por aprovação nasce do medo. Medo de rejeição, medo de não ser amado, medo de não ser suficiente. Mas os estoicos ensinavam que a verdadeira segurança não vem dos outros. Ela nasce quando você aprende a confiar em si mesmo e nos seus princípios. A mudança começa quando você percebe que não precisa convencer ninguém sobre o seu valor. Pessoas que vivem buscando aprovação passam a vida tentando provar algo. Pessoas livres entendem que seu valor não depende da concordância dos outros. Elas não gastam energia tentando ser aceitas por todos. Imagine carregar uma mochila cheia de pedras durante anos. Agora, imagine colocá-la no chão. É exatamente essa sensação que muitas pessoas descrevem quando deixam de viver para agradar os outros. Nada mudou ao redor delas, mas tudo mudou dentro delas. Marco Aurélio escrevia para si mesmo como um lembrete constante. Ele sabia que seria criticado, mal interpretado e julgado. Ainda assim, continuava fazendo aquilo que acreditava ser correto. Seu compromisso não era com os aplausos, era com a própria consciência. Existe uma pergunta poderosa que pode mudar sua vida. Estou fazendo isso porque acredito ser certo ou porque quero aprovação?
Quanto mais honestamente você responder, mais clareza terá sobre suas decisões. E clareza é uma das maiores fontes de liberdade emocional. Durante muito tempo, você pode ter acreditado que precisava ser aceito para ser feliz. Mas felicidade construída sobre aprovação é frágil. Basta uma crítica para abalá-la. Os estoicos buscavam algo mais sólido, a tranquilidade de viver de acordo com seus próprios valores. Pense nas pessoas que você mais admira. Provavelmente não são aquelas que agradavam todo mundo. São aquelas que tiveram coragem de defender suas convicções mesmo diante da oposição. A coragem raramente recebe aplausos imediatos, mas costuma ser respeitada ao longo do tempo. A necessidade de aprovação cria uma vida baseada em reações. Você reage aos elogios, reage às críticas, reage às expectativas. Já a liberdade interior cria uma vida baseada em escolhas. E existe uma enorme diferença entre reagir ao mundo e escolher como viver nele. Os estoicos acreditavam que a verdadeira força não está em controlar os outros, mas em controlar a si mesmo. Quando alguém o critica, você não controla as palavras dessa pessoa, mas controla a forma como responde. E essa diferença muda completamente o resultado. Muitas vezes, a crítica mais dolorosa não vem dos outros, vem da nossa própria mente. Uma voz interna que repete julgamentos, inseguranças e medos. Por isso, a batalha mais importante não acontece do lado de fora. Ela acontece dentro de você. Quando aprende a lidar com essa voz interna, algo extraordinário acontece. As opiniões externas perdem força. Você deixa de precisar da aprovação constante porque desenvolve algo muito mais valioso: respeito por si mesmo. Respeitar a si mesmo não significa acreditar que é perfeito. Significa reconhecer seus erros sem destruir sua autoestima. Significa aceitar suas falhas sem permitir que elas definam quem você é. Essa é uma das formas mais profundas de força emocional. Existe uma razão pela qual tantas pessoas se sentem esgotadas. Elas estão tentando ser tudo para todos, tentando corresponder a expectativas impossíveis, tentando agradar pessoas que jamais ficarão satisfeitas. Nenhum ser humano consegue sustentar esse peso por muito tempo. Os estoicos sugeriam um caminho mais simples. Em vez de perguntar se todos aprovam suas escolhas, pergunte se suas escolhas são honestas, justas e alinhadas aos seus princípios. Essa mudança reduz conflitos internos e fortalece sua confiança. A cada vez que você escolhe seus valores acima da aprovação, algo dentro de você cresce. Talvez não seja visível imediatamente, mas é real. É a construção gradual da autoconfiança. Uma confiança que não depende de aplausos para existir. Então chega um momento transformador. Você percebe que algumas pessoas continuarão julgando você, independentemente do que faça. E surpreendentemente, isso deixa de incomodar, porque finalmente entende que o problema nunca foi agradar os outros. Era abandonar a si mesmo. Chegamos ao ponto em que muitas pessoas fazem uma descoberta desconfortável. Durante anos, elas não estavam vivendo seus próprios sonhos. Estavam vivendo versões de si mesmas, criadas para agradar familiares, amigos, colegas ou até desconhecidos. Quando percebem isso, sentem medo, mas também sentem algo novo, a possibilidade de recomeçar. Recomeçar não significa abandonar tudo de uma vez. Significa tomar pequenas decisões mais honestas, dizer o que realmente pensa, defender o que acredita, fazer escolhas alinhadas com seus valores. Cada atitude sincera enfraquece as correntes da aprovação e fortalece sua liberdade interior. Talvez algumas pessoas não gostem da sua mudança. Talvez algumas se afastem. Isso pode doer. Mas existe uma diferença importante entre perder pessoas por ser autêntico e manter pessoas à custa de abandonar quem você realmente é. Os estoicos escolheriam a autenticidade. Sêneca ensinava que quem busca agradar a todos acaba desagradando a si mesmo. E poucas dores são tão profundas quanto perceber que passou anos ignorando sua própria voz. Por isso, a verdadeira transformação começa quando você volta a ouvir aquilo que sua consciência tem a dizer. A liberdade não surge quando o mundo finalmente aprova você. A liberdade surge quando essa aprovação deixa de ser necessária. É um momento silencioso, mas poderoso.
Você para de pedir permissão para viver, para de esperar validação para agir, e começa a caminhar com as próprias pernas. Observe as pessoas que parecem possuir uma força tranquila. Geralmente não são aquelas que recebem mais elogios. São aquelas que sabem exatamente quem são. Elas entendem seus princípios, conhecem seus valores e não negociam sua identidade para conquistar aceitação temporária. A verdade é que o tempo passa rápido. Um dia você olhará para trás e verá as escolhas que fez. Nesse momento, dificilmente se preocupará com as opiniões que recebeu, mas certamente se perguntará se teve coragem de viver de acordo com aquilo que realmente acreditava. Os estoicos nos lembram que a vida é curta demais para ser desperdiçada tentando impressionar pessoas. Cada dia gasto buscando aprovação é um dia que deixa de ser usado para crescer, aprender, amar e construir algo significativo. O tempo é valioso demais para ser trocado por aplausos. Imagine acordar amanhã sem medo de julgamentos. Imagine agir conforme seus valores, mesmo quando ninguém concorda. Imagine não depender de elogios para se sentir suficiente. Essa não é uma fantasia impossível. É o resultado natural de quem aprende a encontrar valor dentro de si mesmo. No fim das contas, a maior lição do estoicismo é simples. Você nunca controlará o que os outros pensam sobre você. Nunca controlará todas as críticas, julgamentos ou opiniões. Mas controla algo muito mais importante: suas ações, seu caráter e suas escolhas. Quando deixa de buscar aprovação, recupera sua liberdade. E quando recupera sua liberdade, finalmente começa a viver a vida que nasceu para viver. Se esta mensagem fez sentido para você, escreva nos comentários: eu escolho a liberdade. Isso não é apenas um comentário. É um compromisso com uma vida guiada pelos seus valores e não pelas opiniões dos outros. E se você quer mais ensinamentos estoicos para fortalecer sua mente e transformar sua vida, inscreva-se no canal e faça parte desta jornada.